Eu acho que a gente não está preparado para saber, assim, dos mistérios de Deus. Cara, acho que você falou tudo isso, porque é uma coisa tão ampla que quanto mais a gente entende, que a gente realmente compreende muito pouco, até do que a gente fala, a gente dominando um assunto, o quanto realmente a gente entende profundamente daquilo, se a gente compreender que a gente entende pouco, a gente já está começando a entender bastante coisa. Porque é algo tão amplo que você começa a ter até crise existencial se você for muito longe. Sabe aqueles papos assim de tomar uma breja, ficar 3, 4 horas conversando, aí chega 3, 4 da manhã, você chega num pico de raciocínio que nunca mais volta? Sabe aquele tipo de situação que você fala, caraca, cheguei, nunca mais senti aquilo numa conversa? É quando a gente fala sobre Deus. O que existia antes do nada? Ah, mas nem o nada existia, porque o nada por si só é uma criação. Quem criou Deus? Quem criou Deus? Como é que ele... Como é que Então, o que o judaísmo fala? Começando daqui, nada mal começar a história do judaísmo, começando a falar de onde veio Deus. A nossa Torá fala, de acordo com a Kabbalah, e aí, com a tua permissão, daqui a pouco eu explico porque não Kabbalah, a gente fala Kabbalah. A gente diz que Deus, ele criou o tempo e o espaço. Então significa que Deus, ele sempre existiu. Não é que ele existia antes da criação, ele na prática sempre existiu. Não existia antes de Deus, porque o antes também foi um termo criado por Deus. Ele que criou tudo. Então, a partir do momento que ele criou o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço também é finito, não existe um tempo não é infinito, não? O tempo é finito, quer dizer, tudo que você começa, tudo que você hoje em dia vê num estágio, ele tem que ter tido um começo de alguma molécula, de algum átomo. O Sol, por exemplo, a ciência fala que ele começou branco, hoje é amarelo, daqui a milhões de anos vai ficar abóbora vermelha e vai apagar. Peraí, então quer dizer que existe um começo daquela molécula. O começo daquela molécula tem que ter um tempo, porque antes disso ele nem existia. Então tudo que foi criado, ele teve um ponto de início e ele vai ter um ponto de final. Quer dizer, nada que é criado, que é físico, pode ser por completo infinito na nossa lógica judaica. Então, tempo e espaço, ele é uma medida que pode ser colocada sob uma régua. Ou seja, ele tem que ter começo, meio e fim. Porque Deus criou. Toda criação ele passa por algo finito. O que é infinito, então? É o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Porque ele está sob o domínio tridimensional, que é o tempo, espaço e unidade. Qualquer coisa que você fale ligado a tempo, espaço e unidade, ele está dentro de um cubo. Inclusive, se você pegar o próprio mundo físico e pegar o número 6, que o próprio cristão muitas vezes fala, o número da besta é 666. Eu escutei isso uma vez e falei, pô, interessante o cristianismo falar isso. Porque no judaísmo, o número 6, ele é atrelado à letra Vav, que é uma letra em hebraico, sexta letra. No judaísmo a gente não tem números a princípio, a gente tem letras que significam números. Então, se você fala quanto é 2 mais 2, é como se você falasse quanto é B mais B. B mais B é D. Caramba. B mais B é D, porque B é a segunda letra, D é a quarta letra, a gente conta desse jeito. Então, o número 6, ele representa o finito, o cubo. Porque se você olhar um cubo, ele tem 6 lados. Então, nós agora estamos trancafiados por 6 lados, que é a nossa esquerda, a nossa direita, a frente, atrás, em cima, embaixo. Nós estamos fechados por 6 lados. O número 6 significa matéria absoluta. E aí eu acho... E como nós somos feitos de matéria, tudo matéria... Exatamente. Uma vez eu estava conversando com um padre num programa de televisão, que é um padre que sempre vai naquele programa, a gente começou a conversar, e eu falei, será que o 666 que vocês comentam faria sentido com a matéria? Então isso, ele falou 100% isso. Porque a matéria desacerbada, ele acaba formando um lado negativo, como se fosse uma casca grossa, que a gente não consegue ver a essência. O excesso da materialidade. Exatamente. Então Deus, ele no início criou o tempo, o espaço e a unidade, que é esse número 6, que é uma limitação. Por que é limitado? Para que a gente possa dominar. Porque a gente só consegue se tornar o que a gente compreende de modo profundo. E a gente só consegue compreender algo de modo profundo que esteja na nossa altura, dentro da nossa capacidade como existência. Logo, o número 6. Eu não consigo entender Deus por completo. Então, o que a gente fala no judaísmo? Que eu primeiro ajo por exclusão. O que Deus não é? O judaísmo age muito por exclusão. Deus eliminar etapas, né? Eliminar etapas. Por quê? Porque se eu elimino uma possibilidade, aquilo é finito. Aquilo é preso na matéria. Então eu consigo entender. Às vezes, para eu entender o que é algo, eu primeiro tenho que entender o que ele não é.